contexto da carta de Tiago é um contexto de perseguição, é um contexto de luta. No capítulo 1, ele escreve dizendo que a igreja precisa perseverar, que a igreja não pode desistir e que Deus é com todos aqueles a qual sofrem perseguições. No capítulo 2, nós vemos que no versículo de número 13, da seguinte maneira: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é muito comum e o que é muito importante que a palavra de Deus ministra hoje nas nossas vidas é que, mesmo diante do contexto em que a igreja vivia naquele tempo, Tiago escreve isso para nós. No contexto de perseguição, de dor, de sofrimento, de preocupações, Tiago diz que a igreja não pode desistir em meio às perseguições, não pode desistir em meio às acusações. No capítulo 2, ele inicia dizendo sobre misericórdia e sobre não fazer acepção de pessoas. As pessoas estavam sendo perseguidas e sofrendo. E ele começa dizendo que, olha, o rico e o pobre têm o mesmo valor. Nós não podemos fazer acepção de pessoas e dar um lugar de honra para uma pessoa somente porque ela é rica e desprezar o pobre. E ele vai discorrendo e nós chegamos no versículo de número 13, ele diz: tenhamos misericórdia. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia. O que ele quer falar conosco, o que a palavra de Deus quer ministrar hoje aos nossos corações? Nós estamos em um contexto de pandemia, de sofrimento, em um contexto de insegurança. E o que nós temos visto hoje é um povo, uma nação, muitas pessoas que vivem um contexto de muitas acusações. Todos nós queremos mandar nos governantes. Todos nós queremos mandar nas lideranças. Todos nós queremos reclamar e criticar. Queremos condenar as atitudes. É curioso que se um gestor libera do isolamento, tem gente que reclama. Se o gestor mantém o isolamento, tem gente que reclama. Hoje nós estamos vivendo na era das condenações prévias. Se nós vemos hoje uma notícia em um jornal sobre alguma coisa, nós já condenamos aquele que saiu na notícia, porque o coração do país, o coração de muitas pessoas hoje não tem misericórdia. E Tiago escreve dizendo: olha, o juízo será sem misericórdia para quem não tiver misericórdia. A palavra de Deus para nós no dia de hoje, em Tiago, capítulo 2, é para que nós possamos aprender a ter misericórdia. Deus quer que nós tenhamos um coração puro, um coração não acusador. Não cabe a nós acusar. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que interceder. Eu tenho que interceder pelas autoridades políticas. Eu preciso interceder pela liderança da igreja. Eu preciso interceder pelas autoridades que Deus colocou na minha vida. Eu preciso ter misericórdia do meu próximo. Eu preciso amar o meu próximo, não somente com as minhas palavras, mas com os meus sentimentos, com o meu coração e com as minhas atitudes. O que Deus quer falar conosco no dia de hoje, neste devocional, em primeiro lugar precisamos ter misericórdia. Não podemos ser um povo que não tem misericórdia do próximo, um povo que na primeira lida de alguma notícia, o desejo do coração é acusar, o desejo do coração é maldizer, é amaldiçoar. Deus não tem para nós isso, igreja. O que Deus quer de nós é uma igreja de amor, é uma igreja que sim, condena o pecado, que sim, não aceita o erro, que sim, não aceita o pecado entrar dentro da igreja, mas que recebe com amor as pessoas, que tem misericórdia de todos, que corrige e exorta. A palavra de Deus está aqui para nos corrigir, para nos exortar e para nos edificar. E tudo isso nos instruindo. Precisamos ser instruídos na palavra de Deus, porque senão assim nós não teremos misericórdia. É o Espírito Santo que ministra em nós essa paz, esse descanso. Quando eu tenho descanso no Senhor, eu aprendo a ter misericórdia do meu próximo, eu aprendo a não condenar mais as pessoas, eu aprendo a não murmurar mais os políticos, porque hoje esse tempo todo que as pessoas estão tendo de tempo livre, de disponibilidade, muitos de nós estamos utilizando esse espaço de tempo para reclamar, para murmurar e para condenar. Deus não quer isso de nós. Quando nós caminhamos agora no capítulo 2, chegando a partir do versículo de número 18, diz assim: mas dirá alguém, tu tens fé? E eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
Muita gente se confunde dizendo que as obras é o que nos salvam, mas as obras não nos salvam. O que nos leva à salvação é a fé em Jesus Cristo. Só há salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus é o único caminho que nós temos para o céu, é o único caminho que nos conduz a Deus. Mas uma fé que não é manifestada por meio de obras, ela é morta. E Tiago escreve isso de forma muito clara para nós. O que nós queremos ministrar aos nossos corações, o que Deus quer falar conosco hoje, a nossa fé ela tem que ser manifesta. Da mesma forma que eu entendi que eu preciso ter misericórdia, que eu preciso agir com misericórdia, eu tenho misericórdia porque eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é muito clara quando ela nos instrui a não murmurar, a não reclamar, mas nos momentos de dificuldade eu preciso orar. Jesus, antes de subir ao Calvário, antes de se entregar por nós, antes do dia de ser traído por Judas, no dia que ele foi traído, ele foi orar porque ele sabia a dor e o sofrimento que haveria de vir. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar nos momentos de angústia, nos momentos de insegurança. Por isso, quando nós conhecemos a palavra de Deus, eu oro por aqueles que precisam da minha oração. Mas não é só a misericórdia que eu preciso ter. Eu também preciso ter que a minha fé precisa ser manifestada através das minhas obras. O que eu faço, o que eu falo, o que eu compartilho nas redes sociais, o que eu tenho feito com o que eu posso fazer, se eu tenho ajudado alguém, se eu tenho amado alguém. Infelizmente, nós pensamos que fazer obras, fazer boas obras, é só dar alimento, é só levar comida para quem precisa. Isso é necessário, mas muitas vezes uma palavra de perdão, uma palavra de ajuda, muitas vezes um bom conselho, muitas vezes uma exortação no momento certo. Há muitas pessoas nos dias que nós estamos vivendo que precisam somente de um versículo bíblico, que precisam somente de uma palavra dizendo, eu estou com você, que precisam somente de uma palavra dizendo, eu acredito em você, eu creio que Deus é na sua vida. As obras precisam refletir a nossa fé. A fé que está no meu coração, a fé que eu alcancei através de Cristo Jesus, a fé que eu tenho que me leva a crer na salvação para os céus, no perdão, na remissão dos meus pecados, em Cristo Jesus na cruz. Essa fé tem que ser manifestada para fora de mim, através das minhas obras. O que nós fazemos tem que refletir a nossa fé. O apóstolo Paulo escreve dizendo na segunda carta aos Coríntios que nós somos cartas escritas para que o mundo leia Cristo em nós. Não fomos escritos com tinta, mas fomos escritos com o sangue da cruz. O mundo precisa ler Cristo nas nossas atitudes. O mundo precisa ver a nossa fé, observando as nossas atitudes. A fé, ela está em toda a palavra de Deus. Jesus está em toda a palavra de Deus. A fé é o caminho para Deus. Hebreus capítulo 11. A fé é resultado de ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. A fé é um modo de viver. 2 Coríntios capítulo 5 e 7. Nós precisamos compreender isso. É tempo de ter misericórdia e é tempo de manifestar a nossa fé por meio das obras. Que nós possamos aproveitar este tempo para termos misericórdia, para orarmos, para não condenarmos. E além disso, queremos aproveitar esse tempo para manifestar a nossa fé através das obras, seja com boas ações, seja com boas palavras, compartilhando boas notícias, compartilhando palavra de amor, compartilhando palavra de vida, palavra de esperança. O salmista escreve no Salmo de número 27, no verso de número 24, dizendo, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. A palavra de Deus para nós hoje é essa. Tenha misericórdia, que o nosso coração seja puro e que nós possamos manifestar a nossa fé por meio das obras. Eu te convido nesse momento a juntos fazermos uma oração. Estarei fazendo a oração aqui, você juntamente com a sua família, nós vamos orar, clamar para que eu e você possamos entender isso, e que para que a nação brasileira possa, ao invés de tantas murmurações e reclamações, e de apontar o dedo para tantas pessoas, que a nossa nação possa compreender que o poder da oração, que o poder da intercessão ainda é válido, a palavra de Deus ainda é verdadeira na nossa vida, amém? Feche teus olhos aí onde você está agora, vamos orar juntamente comigo, em nome de Jesus.
Pai, obrigado. Estamos aqui neste momento, Deus. Quantas pessoas estão nos acompanhando, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite. E o que o Senhor ministrou hoje aos nossos corações foi sobre a misericórdia e foi sobre a manifestação da nossa fé por meio das obras. Estamos em um tempo de insegurança, um tempo de medo, um tempo que não sabemos o rumo que o mundo vai tomar, mas nós sabemos que queremos ter misericórdia do nosso próximo, amor ao nosso próximo. Deus, nós não queremos ser uma nação acusadora dos nossos gestores, uma nação acusadora dos nossos pastores. Nós queremos ser uma nação que intercede por eles, uma nação que intercede pelo próximo, uma nação que quando eu olhar para o meu amigo que errou, para o meu amigo que pecou, eu vou orar por ele com amor, eu vou ter o olhar de misericórdia para ele. Nós também queremos, Espírito Santo, que a nossa fé seja manifestada através das obras, não para nos gloriarmos, mas para que o mundo possa ver a manifestação da tua glória através dos atos da tua igreja. Deus, nos ajuda a compartilhar a nossa fé dessa forma. Nós queremos que a igreja do Brasil seja uma igreja de amor, uma igreja que compartilha alegria, uma igreja que compartilha bênção, uma igreja conhecida por fazer a tua obra, por pregar a tua palavra, por manifestar a boa fé através das obras. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração neste dia, que o Senhor fique conosco, que o Senhor guarde a casa de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo que acompanhou, Pai, este devocional hoje, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a você e a sua casa, e que esta palavra fique no seu coração.